Deixe a escuridão te guiar. Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. Prezado Mário Saudade, sei que muitos dos seus ouvintes mandam cartas com histórias bizarras, mas o que eu vivi ultrapassa qualquer lógica. E desde aquela noite, meu sono virou um campo minado de pesadelos. Espero que, ao compartilhar isso, eu consiga me libertar, ou pelo menos entender. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos, moro em Sorocaba e sempre fui um nostálgico. Cresci nos anos 90, quando alugar um filme era programa de fim de semana. A locadora do bairro, a Video Magic, era um templo. Fui um dos últimos a ainda ter uma fita cassete em casa. Só que, bem, no mês passado, descobri algo que nunca deveria ter sido desenterrado. A Videomagic ia fechar as portas de vez. Entrei para uma última visita. A vitrine empoeirada, os cartazes de filmes descascando, o sininho da porta. Tudo parecia parado no tempo. Conversei com o seu dono, o seu Almir, um senhor simpático de bigode branco que me disse: "Leva o que você quiser, filho. O que não sair hoje vai tudo pro lixo." Comecei a vasculhar as prateleiras. Peguei o Enigma de Outro Mundo, a Bolha Assassina. Só beleza, só coisa rara, só filmes que me lembravam a infância perdida. Mas algo me chamou a atenção no fundo da loja, em uma estante com fitas sem capa. Uma delas só tinha um número, 2041, nada escrito, só aquele adesivo vermelho desbotado. "Essa aí? Ó, essa aí não é filme não, é um arquivo antigo, é melhor não levar. Bom, se quiser levar também", disse o seu Almir meio sem graça. Mas claro que eu levei. Curioso do jeito que eu sou, eu não resisti. Ao chegar em casa, coloquei a tal fita no videocassete e preparei o ambiente como nos velhos tempos. Luz baixa, pipoca, cobertor. A imagem surgiu com chiados. Cenas de uma festa de criança. Um aniversariante sorrindo, crianças correndo pelo quintal de uma casa simples. Coisa bem anos 90 mesmo. O tipo de vídeo que você gravaria numa festinha de 7 anos com uma câmera de ombro. Mas algo estava errado. Primeiro, uma sensação, um arrepio constante, como se eu estivesse vendo algo que não deveria ver. E depois reconheci. Ah, meu Deus! Aquela casa! A fachada! O muro pintado de azul! A escadinha quebrada na frente! Era minha casa! Era minha casa antiga, onde eu morei dos 5 aos 10 anos. E aquela criança era eu. Mas eu não me lembrava daquela festa, daquele dia, nem daqueles convidados. Parei a fita, rebobinei, coloquei de novo. Olhei quadro a quadro e percebi
no canto de algumas cenas, um homem, sempre ao fundo, nunca muito próximo. Um sujeito alto de paletó escuro, usando um chapéu fedora. Ele não sorria, não falava com ninguém, só observava. Fui tomado por uma inquietação horrível. Liguei para minha mãe. Perguntei se ela lembrava daquela festa. Que festa, filho? Que foi gravada na nossa casa, mãe. Tinha um homem estranho nela. Tinha um homem de chapéu. Ô, Rafael, a gente nunca teve filmadora, filho. E você não teve aniversário de 7 anos. Você estava doente, lembra? A gente passou no hospital. Fiquei com aquilo na cabeça a noite inteira. Minha mãe jurava que não existia aquela gravação, aquela festa. E eu, mesmo vendo minha imagem ali, rindo, brincando, soprando velas, não conseguia lembrar de nada. Mas a pior parte era o homem. Em cada cena, lá estava ele, sempre no fundo parado, o rosto sombreado pelo chapéu, às vezes meio de lado, às vezes de frente. Em uma tomada rápida, parecia até que ele encarava a câmera, mas nunca dava para ver direito quem era, seja pela qualidade da fita, seja pela distância que ele mantinha da câmera, seja pelo chapéu. Aquele homem me aterrorizava, me deixava perplexo. Mesmo passados tantos anos, e mesmo sabendo que aquele aniversário não era o meu, não poderia ser o meu, eu tinha medo daquele homem me machucar. Quer dizer, eu tinha medo dele machucar o aniversariante. A fita estava pela metade e eu sinceramente ficava desesperado a cada segundo que passava. A minha impressão, e isso é muito sério, é que se aquele homem fizesse algum mal àquela criança, a mim quando criança, eu também sofreria aquele mal. Sabe, efeito borboleta. Por isso eu tinha medo. Por isso eu não conseguia continuar a ver a fita. A impressão que eu tinha é que, se a fita terminasse, tudo o que ocorresse lá fatalmente teria consequências na minha vida real. Isso me atormentou durante horas. Senti um sufoco enorme, um nó na garganta, um arrepio na alma. Decidi tirar um dia para visitar a antiga casa, o lugar onde eu morava. Eu sabia que ela não servia mais de moradia há alguns bons anos, pois eu passava por lá de ônibus de vez em quando, indo para a faculdade, e sempre olhava para aquelas ruínas com muita tristeza e melancolia, de ver a minha casa de infância totalmente abandonada. Enfim, tomado pelo temor, fiquei ali parado, na calçada, em frente à casa em ruínas. Não foi difícil entrar naquele lugar. Paredes descascadas, com os tijolos aparentes esfarelando num pó vermelho, deixando o chão todo sujo, assim como todo o resto. No quarto onde eu dormia, parte do telhado já estava desfeito, com telhas quebradas pelo chão. Continuei minha incursão pelos destroços do meu antigo lar com o coração na mão, e assim finalmente parei na sala, que já não tinha mais janelas ou portas, apenas crateras na parede, onde um dia eram seus lugares. Pendurado na parede, algo me fez estremecer. Minhas pernas fraquejaram, eu quase desfaleci, pois ali, quase na altura dos meus olhos, do outro lado da sala, estava pendurado num prego antigo um chapéu. O chapéu do sujeito. O chapéu do homem no filme. O mesmo chapéu, a mesma cor, com a mesma aparência.
Eu não tive outra opção. Trouxe ele comigo. Queria mostrá-lo à minha mãe, ter a certeza de que ele não pertencia a ninguém conhecido. Sei lá, quem sabe meu falecido pai, um tio, quem vai saber? A verdade é que agora eu tinha uma prova viva de que o que estava naquela fita gravado era algo real, que aquele homem existiu e que o chapéu dele estava em minhas mãos. Cheguei em casa, o sol já tinha se posto. Com as mãos tremendo e o coração na boca, empurrei novamente a fita 241, para dentro do Sempre Toshiba. A fita voltou e eu tive que empurrar de novo. A tela tremeu. Voltamos à cena do aniversário. As crianças pulando e dançando, confetes, balões e o homem misterioso. Agora eu estava decidido a assistir até o final, fosse o que fosse. E quando num frame, num segundo, eu o peguei fazendo um movimento ao passar pela mesa do bolo. Já seria o parabéns. Pelo menos era isso que a filmagem dava a perceber, pela movimentação do povo. Ele sutilmente passou pela mesa e quando esta apareceu de novo, a faca não estava mais lá. A faca de cortar o bolo, grande o bastante para aparecer na imagem, daquelas facas bem fortes, antigas, com o cabo branco, pesada, tinha sumido quando esse homem passou na frente da câmera, sempre de lado, sempre sem dar a oportunidade para vê-lo. Eu estava em choque, com a boca seca, os olhos lacrimejando. Ele ia matar a minha versão criança. Ele ia me matar e eu ia morrer. Eu ia morrer. Comecei a gritar alucinadamente, como se aquele meu grito tivesse o poder de me avisar. Ali, enquanto eu, criança, se dirigia para trás da mesa do bolo. E ali eu estava, como uma velha que gritava para o mocinho na novela, para ele olhar para trás. O sujeito misterioso já tinha a faca escondida nas mãos. Ele ia dar o bote. E foi aí que o meu coração congelou. Foi aí que a minha alma parou. Porque naquele momento, naquela hora especial, segundos antes de cantarem parabéns, o homem passou de frente para a câmera. E eu pude ver. Finalmente eu pude ver o seu rosto. E antes não pudesse, porque eu soube claramente. O homem misterioso na festa de aniversário. O homem era eu. Sim, era exatamente eu. De uma maneira que não haveria nenhuma dúvida. Um pouco mais velho, talvez poucos anos, mas indiscutivelmente eu. Não era nenhum parente meu que parece comigo, de jeito nenhum. Era eu, ali, numa suposta festa do meu aniversário de criança. Uma festa que eu não lembrava. Absurda, assustadora, hedionda. Meu falecido pai acendeu a vela. E o homem, quer dizer, o eu mais velho, tirou a faca do casaco e avançou com ela em punho levantado em minha direção, na direção da minha versão criança. Ele avançou na criança, ele avançou. E o que aconteceu? Bem, quem vai saber? O videocassete começou a comer a fita. E a tela azul tomou lugar. Não dava para ver mais nada. A fita foi se estragando, foi ficando toda mastigada. E a imagem ficou imprestável. E sabe o que há de mais horrível nisso tudo? O áudio se manteve. E o que eu ouvi? Bem, talvez vocês possam me dizer, pois eu gravei e mandei o áudio para vocês.